Olá, alunos da Univesp, bem-vindos à segunda aula de Pesquisa Operacional 2. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e eu vou fazer então agora um resumo dos elementos que vocês vão ter, das coisas, dos modelos que vocês vão ver nessa semana. Então vamos a eles. Então basicamente, pessoal, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ver nessa semana o problema, por exemplo, da escala de funcionários. Tá? Então uma empresa, por exemplo, aqui tem que programar em cada dia da semana um certo número de funcionários aqui, Está dado aqui esse número de funcionários, tá? Que você tem que ter no mínimo. Então não pode ter menos que 12, menos que 15 e assim por diante, tá? E aí o que acontece? A gente vai colocar uma pequena restrição aqui, que é uma legislação trabalhista, bem simplificada por sinal, tá? Que a ideia é a seguinte: se a pessoa trabalhou 5 dias consecutivos, ela vai ter que folgar em seguida 2 dias, tá? Então, para ilustrar isso, por exemplo, suponha que tem uma pessoa aqui, ela começou a trabalhar no domingo, ela vai trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e vai folgar na sexta e no sábado, tá? E aí, qual é a questão que a gente vai tentar responder através de um modelo matemático? É determinar o número total de empregados e o número de empregados por dia, tá certo? Essa vai ser a nossa questão que a gente vai tentar responder com um modelo matemático. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que, na hora de colocar uma variável de decisão, a gente pode colocar, olhando cada funcionário, o detalhe de cada funcionário, ou a gente pode considerar um grupo de funcionários, um certo número de funcionários para cada dia. Então, por exemplo, o grupo 1 é o grupo dos funcionários que começam a trabalhar no domingo. Então, repara que se eu colocar 11 aqui, esse 11 vai persistir até quinta-feira. Ou eu poderia colocar o grupo 2, o grupo de funcionários que começa a trabalhar na segunda, continua trabalhando na terça, na quarta, na quinta, até sexta. Tá? A gente vai adotar essa forma aqui de representar a nossa solução do problema, tá? A nossa variável de decisão. Então, explicado isso, a gente vai colocar essa decisão por grupo de funcionários que começam a trabalhar num determinado dia da semana, né? Aqui, por exemplo, já está ilustrado. E como é que vai ficar, então, o nosso modelo matemático agora, pessoal? Vamos dar uma olhadinha. Basicamente, o nosso modelo matemático aqui eu coloquei como variável de decisão N1, é o número de funcionários do grupo 1, tá certo? Depois eu tenho o N2, que é o número de funcionários do grupo 2. Depois eu tenho N3 e assim por diante. Tá legal? O que é importante notar aqui para construir um modelo matemático? Eu vou colocar aqui, por exemplo, que no domingo eu vou ter o número de funcionários do grupo 1, do grupo 4, do grupo 5, do 6, do 7. A soma disso tem que ser maior ou igual que 11. Então isso aqui está representado nessa restrição em roxo, tá? Esse truque pode ser aplicado para todos os demais dias da semana. E aí a gente vai construir as restrições para cada dia da semana, tá? Bom, para resumir esse processo, eu vou ter aqui então o modelo matemático completo. Repara que a função objetivo aqui é minimizar a soma do número de funcionários necessários aqui, pelo modelo matemático que está sendo colocado, tá? Muito bem. Aqui eu vou ilustrar agora então, pessoal, uma solução que eu obtive, que vai estar mais detalhado passo a passo, em outros vídeos menores e passo a passo, como é que você pode chegar no modelo e nessa solução. Repara que a solução aqui, ela é tal que o número de funcionários que começam a trabalhar no domingo é 0, nesse grupo 1 aqui, tá? Só que aqui também no número de funcionários que começam a trabalhar na quarta, está zerado, e aqui o número de funcionários que começam a trabalhar na sexta também está com 0. Só que o que é o detalhe? Tem outros grupos que não são 0. E isso é suficiente para atender às nossas restrições. Todas elas são plenamente bem atendidas, tá? A solução, eu garanto que vai ser bem atendida essa restrição aqui, tá? Agora a gente vai falar de um outro problema, pessoal, que a gente já tinha visto em Pesquisa Operacional 1, só que a gente vai ver ele de uma outra forma, uma forma mais geral, em Pesquisa Operacional 2, que é o modelo de designação. Bom, basicamente, o que é um modelo de designação? Você tem que dizer qual operário I vai fazer qual tarefa J. Então, se o operário I faz a tarefa J, está representado por uma variável x e j. Se ele faz essa tarefa, esse x e j vai ganhar o valor 1. Se ele não faz,
então vai ganhar o valor 0, tá certo? Muito bem. Então, no modelo de designação, o que eu tinha que tomar cuidado? Eu tinha que garantir que todo operário vai estar alocado a uma determinada tarefa e o contrário também. Essa tarefa aqui tem algum operário fazendo, sendo que eu vou determinar qual é esse operário que vai fazer essa tarefa, tá? Então, basicamente no modelo de designação, eu tinha essa situação aqui, ó. Esse operário tem que estar alocado em alguma tarefa, seja a tarefa 1 ou a tarefa 2, e eu representava como, ó, operário 1 alocado na tarefa 1 ou alocado na tarefa 2, tá? Como é que eu colocava isso em termos algébricos, em termos matemáticos? Então eu escrevi essa restrição aqui, ó. Repara que o primeiro índice é o índice aqui, ó. O operário 1 está na tarefa 2 ou na tarefa 1? A soma disso aqui tinha que dar igual a 1. Ou seja, o operário não podia ficar sem tarefa, não podia ser 0 e 0 aqui. Tinha que ser 1 aqui, e aí aqui 0, ou o contrário, tá? E eu poderia escrever esse equacionamento dessa forma resumida, tá? Muito bem. E agora o que a gente tem que fazer? A mesma equacionamento para as tarefas. Então, basicamente, para as tarefas, eu vou ter que olhar o seguinte, olha, eu posso colocar esse operário aqui ou esse operário para a tarefa 1. Como é que eu escrevo isso algebricamente, né? Então, eu escrevia dessa forma, ó, x11 e x21, a soma deles tem que ser igual a 1. E com isso eu forço que essa tarefa aqui tenha sempre uma pessoa alocada, um operário alocado, tá? Muito bem, então essa era a designação, a gente já tinha visto isso em pesquisa operacional 1, agora a gente vai passar para uma outra etapa que é resumir esse modelo matemático, tá? Muito bem, então esse modelo matemático, ele podia ser colocado dessa forma, aqui é o custo de alocar o operário I para a tarefa J, né? E aqui está a decisão, se eu aloquei o operário I para a tarefa J. Aqui estão as nossas restrições, garantir que o operário está alocado para uma tarefa e garantir que toda tarefa tem um operário. E aqui a nossa variável de decisão binária, tá? Agora a gente vai ver uma outra situação, então, pessoal, que é a designação generalizada. Vamos ver como é que é esse problema, tá? Antes disso, aqui eu estou colocando o detalhamento do modelo, né? Está sendo colocado aqui, coisas que eu já tinha falado. Muito bem. Então, como é que é a designação generalizada, pessoal? A designação generalizada agora, veja que esse operário aqui, ele pode fazer essa tarefa e essa tarefa, tá? Esse operário aqui pode fazer apenas uma tarefa, mas ele também, eventualmente, poderia fazer essa ou essa outra tarefa, tá? Então, veja o seguinte, o que vai ser o limitante em relação ao número de tarefas que um operário pode realizar? Basicamente, a gente vai ter associado agora a cada operário uma capacidade de recursos, ou seja, quantas tarefas ele pode fazer, quanto que cada tarefa consome de tempo desse operário. E é isso que a gente vai observar agora, tá? No modelo de designação generalizada. Muito bem. Então, outra coisa que eu tenho que olhar também, pessoal, é se eu coloquei um determinado operário para uma certa tarefa, vai haver um gasto do tempo desse operário dependendo da tarefa. Então, pode ser que um determinado operário gaste mais tempo para fazer uma tarefa J do que outro. E isso vai ser considerado por esse A e J. Tá? Muito bem. Então, agora, como é que vai ficar a nossa restrição? Vai ficar um pouquinho diferente em relação à capacidade de alocação de tarefas para qualquer operário. No caso do operário 1, eu vou olhar aqui quanto que eu vou gastar para fazer a tarefa 1 pelo operário 1 e a tarefa 2 pelo operário 1, tá? Isso aqui é a capacidade do operário 1, tá? Muito bem. O que mais que a gente pode observar? Todas as tarefas têm que ter uma alocação por um operário, não pode ficar nenhuma tarefa sem ninguém para realizar. Então isso aqui continua igual lá do modelo de designação. O modelo de designação generalizada, portanto, mantém essa restrição igual. E agora, como é que vai ficar então isso aqui, ó? Antes isso aqui não tinha no modelo de designação e aqui era igual a 1. Então aqui eu botei um A e J e aqui eu botei um B de I, tá certo? Essa restrição foi a restrição modificada, essa foi mantida e todo o resto dos equacionamentos foi preservado.
Tá? Então, esse é um modelo que vocês vão ver mais detalhes durante a semana. Vai ter uns vídeos com detalhamento passo a passo, como é que você consegue construir esse modelo matemático, tá? E resolver, obter soluções. Muito bem. Agora a gente vai falar de um problema bastante interessante, que é bastante relevante, tem bastante artigo na literatura. Ele é o que a gente chama de balanceamento de linha. Tá? É um problema importante para, digamos assim, a alocação de funcionários de modo equilibrado dentro de uma linha de produção. Então, o que você tem aqui? Você tem um material base, que vai passar para a estação de trabalho 1, e depois, nessa estação de trabalho 1, você vai fazer algumas tarefas. Feitas essas tarefas, o produto está apto para passar para uma segunda estação de trabalho, onde vão ser feitas outras tarefas em cima desse produto. Tá? Repara que aqui, quando a gente fala de balanceamento de linha, a gente sempre tem um operário e a máquina necessárias para fazer as tarefas aqui, que é a estação de trabalho. Ok? Tudo bem isso? Então vamos ver como é que a gente pode formalizar isso. Basicamente, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar os seguintes elementos. Primeiro, todas as estações de trabalho são idênticas e capazes de realizar as mesmas tarefas. Tá? Outra coisa que a gente vai adotar é que o número de estações vai ser dado e fixo e tem um tempo de ciclo que você não pode exceder de todas as estações de trabalho, seja a estação de trabalho 1 ou 2. Tá? Além disso, toda tarefa deve ser processada em uma única estação. O que significa isso? Eu não posso pegar essa tarefa aqui e colocar para essa estação e para essa estação. Essa tarefa 1 também, ela é uma tarefa que independe do que foi feito antes, se passou pela estação de trabalho 1, se passou pela estação de trabalho 2, enfim, ela não depende das tarefas anteriores e de qual estação você está fazendo essa tarefa. Tá? E, finalmente, para você fazer certas tarefas, você tem que ter feito outras antes. Então, você tem o que a gente chama de restrições de precedência. Tá? Então, para resumir tudo o que a gente está falando sobre o problema de balanceamento de linha, e durante a semana vão ter vídeos com detalhamento passo a passo para a gente chegar nesse modelo que vocês vão ver. E aí, o que vai acontecer? Repara que isso aqui é muito próximo à designação generalizada. Tá? Isso aqui é uma restrição bem próxima do que a gente tinha visto lá para designação generalizada. Isso aqui é aquela restrição da tarefa, que não pode ficar nenhuma tarefa sem ninguém para fazer, sem nenhuma estação de trabalho para fazer. E, finalmente, a terceira e última restrição vai olhar justamente essa questão da precedência. Tá? O que a gente vai querer minimizar aqui vai ser o que a gente chama de folga. A folga total, a soma das folgas. Repara que a folga, o que é? É o tempo de ciclo de cada máquina, menos o que eu gastei ali para fazer as minhas tarefas naquela máquina. Tá? Então, esse detalhamento vai ser dado ao longo da semana com outros vídeos menores e vocês vão aprender, então, a fazer um modelo matemático, a fazer essas equações e obter soluções também usando os solvers que eu vou apresentar. Tá? Isso aqui é basicamente uma solução que você vai ver lá ao longo dos modelos que a gente vai construir. Repara que aqui, primeiro eu faço essa tarefa na máquina 4, depois essa tarefa na máquina 3. Somente após fazer essas tarefas, aí sim eu posso fazer as tarefas que estão alocadas para uma segunda estação de trabalho, que é a estação 2, e somente após terminar essas tarefas da estação de trabalho 2, aí sim eu vou usar a estação de trabalho 1 para fazer essa última tarefa que dependia de outras tarefas anteriores. Tá? Isso aqui, obviamente, é o nosso grafo de precedência com a alocação das máquinas para fazer as tarefas aqui, uma solução. Tá? Muito bem, então com isso a gente conseguiu fazer um resumo do que vocês vão ver ao longo da semana, pessoal. E eu espero então que vocês tenham gostado dessa aula. Vejam os outros vídeos que vão ter ao longo da semana para você aprender a construir esses modelos que vão ser bastante úteis. Obrigado e até a próxima aula, pessoal.